pessoal, boa tarde a todos. Quem está me acompanhando pelo meu Facebook, aqui no lado pelo meu Instagram. Como os telefones estão virados, vou acompanhar eventualmente alguns comentários aqui pelo laptop, mas mais do que ver os comentários, eu quero ter mais uma conversa franca com todos vocês que estão me assistindo, que estão acompanhando, sobre tudo que está acontecendo, né? A gente está vendo tantos abusos por aí, de todos os lados, no poder público e a iniciativa privada, o cidadão em geral, né? Não só o empreendedor, o trabalhador, todos sendo extremamente penalizados por gestores que dizem estar seguindo a ciência, né? Desde sexta-feira eu venho fazendo, aliás, já há mais tempo, mas na sexta-feira eu fiz uma live em que eu mostrava como os conselhos estão super aparelhados no Brasil. Ontem à noite nós com o Dr. Marcelo Matias fizemos uma live junto com o vereador Felipe Camusato e o deputado José Pirriesco para tratar um pouco mais sobre essa questão do aparelhamento, mas também sobre outros aspectos da gestão pública na área de saúde nesse momento de pandemia. E eu acabei não fazendo o Manhattan Connection ontem à noite, até porque a nossa live, que era para ser de 40 minutos, acabou passando da 1h30, tão interessante ela estava. Elucidativa, muita gente gostando, muita gente compartilhando. Preferi não fazer ontem e decidi fazer hoje de manhã, já inclusive com alguns textos que eu quero ler para vocês, principalmente um aqui do Dr. Júlio Pereira Lima, um texto fantástico que foi compartilhado pelo Matheus Bandeira nas redes dele, em que ele diz, né, o título é "Pasmem, é a ciência". Mas já vou chegar lá. Quero antes dizer só que essa politização que o tema do coronavírus adquiriu é muito negativa. É muito negativo. Faço mais uma vez o disclaimer, não sou médico, não sou profissional da saúde, não estou aqui para indicar tratamento, discordo de quem faz isso na política e que não tem a formação adequada para isso. Quero dizer aqui que lá atrás, quando a cloroquina foi apresentada pelo presidente Trump, só para dar um exemplo desses medicamentos, depois pelo presidente Bolsonaro também como uma salvação, né, e tratada como uma saída, né, que resolveria o problema. Aconteceu que, lamentavelmente, é óbvio, primeiro porque o remédio de fato, né, ele é usado off-label, não tem a eficácia 100% comprovada, existem estudos contraditórios, mas aconteceu aquilo que se esperava, talvez os dois também esperassem, tanto Trump como Bolsonaro, que foi uma reação enorme, né, da mídia e da esquerda. E infelizmente, em comunicação, normalmente quando os seus adversários, quando as pessoas que não gostam de você começam a pegar no seu pé, você tende a ignorar, é muito mais fácil do que ficar atiçando. E o que a gente viu, lamentavelmente, era o contrário. Ontem ainda mais um episódio que eu sinceramente achei muito negativo, do presidente da República, Jair Bolsonaro, levantando uma caixa de cloroquina, sinceramente desnecessário nesse momento em que nós precisamos justamente baixar a poeira, né, e lembrar que existe gente que está atacando muito a ciência, dizendo que está defendendo e utilizando esse tipo de manifestação para prejudicar justamente quem está lá na ponta, né? Médicos, profissionais da saúde, que têm a liberdade de receitar um determinado medicamento, obviamente considerados efeitos colaterais e considerado também a opinião do seu paciente. Estão dizendo que o som está baixo, aproxima mais o celular, que a gente vai poder aproveitar melhor a audiência. Então, essa politização é muito ruim, espero que tenha melhorado agora o áudio, né? Essa politização é muito ruim, a estratégia de comunicação de governos tem sido muito ruim também, em geral, e os que fazem bem, infelizmente, ainda fazem para defender coisas com as quais nós não concordamos, né? Tem uma lábia muito boa, dizem que estão se baseando na ciência, dizem que estão fazendo tudo para salvar vidas, de uma forma completamente populista, né? A impressão que dá é que nós somos governados de um lado por incompetentes, de outro
por militantes, né? E aí eu nem preciso dizer, os militantes ao mesmo tempo, né, incompetentes. E de outro nós temos ainda algumas pessoas que têm bom senso, que são razoáveis, mas lamentavelmente uma parte dessas ainda age sem reagir ao que está acontecendo, ou pior, lucrando com isso, sabendo que deveriam ser tomadas outras atitudes. Por isso eu não me perdoaria se não fizesse essa manifestação de agora, como não me perdoaria se não fizesse todas as outras manifestações que eu tenho feito ao longo desses últimos tempos. Então, mais uma vez, nós somos independentes, eu sou do Partido Novo aqui na Câmara, somos 8 deputados federais, nós levamos críticas de 2 lados, ou de 3, ou de 4, ou de 5 lados, porque realmente nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós não nos aliamos a uma pessoa, a uma determinada teoria automaticamente, nós estamos aqui para tratar dos assuntos com a seriedade que os assuntos merecem. E evidentemente isso também acaba gerando, por parte de muitas pessoas lúcidas, elogios, e eu agradeço todos aqueles que têm participado das minhas lives, elogiado a nossa postura, e também críticas construtivas, que são sempre feitas com o intuito de melhorar a nossa forma de agir, seja eu aqui em Brasília, os nossos deputados do Novo nos estados, né? No caso do Rio Grande do Sul, o Fábio e o Giuseppe, e os vereadores em todo o Brasil, no caso de Porto Alegre, o Felipe Camozato, aliás, todos eles fazendo excelentes trabalhos também nessa mesma linha. Então, eu quero lamentar essa politização extrema que foi feita. Ouvi há pouco a entrevista, hoje de manhã, do prefeito Nelson Marquesan Júnior de Porto Alegre, falando sobre as suas atitudes, dizendo, ameaçando inclusive a cidade de um novo lockdown, né, dizendo que não houve aos negacionistas, como se todos aqueles que ousam criticar com justiça e com coerência fossem simplesmente negacionistas. Não, as pessoas que estão fazendo as justas críticas, a maior parte delas sabe que esse vírus é extremamente perigoso, porque não tem uma cura e atinge principalmente aquelas pessoas no grupo de risco. Nós sabemos que tem que ser tomadas medidas, mas já faz mais de 100 dias, faz 4 meses que as pessoas estão esperando atitudes sérias, principalmente na gestão da saúde, que não são tomadas. Inclusive, a própria Secretaria de Saúde de Porto Alegre está divulgando óbitos, né, de pessoas que contraíram Covid, como óbitos por Covid, quando elas faleceram com Covid, não necessariamente de Covid. E há uma utilização política muito nefasta, muito feia, desses óbitos. É lamentável isso. Além do mais, o prefeito Marquesan disse há pouco numa live que ele, durante esse tempo, não usou esse número ainda, mas que ele teria, em comparação com outras cidades do mesmo porte, Porto Alegre, salvado mais de 3.000 vidas por conta desse fechamento. 3.000 vidas teriam sido poupadas. Não disse de onde veio o número, não disse que tipo de comparação foi feito com outras cidades do mesmo porte, que tem completamente outro tipo de ecossistema que Porto Alegre possui. Não disse quais foram os efeitos colaterais em mortes em outras áreas, né? Tanto da área da saúde, como também por conta das consequências econômicas que estamos sofrendo. Então há, infelizmente, uma politização extrema desse tema, um populismo, né? E lamentavelmente isso é comprovado também pelos próprios índices, né, de opinião pública. Aqui estão os índices da avaliação da administração, por exemplo, do prefeito Nelson Marquesan, que estava em ótimo, bom, em 17% em dezembro de 2019 e subiu para 36% agora, enquanto ruim e péssimo, 53%, que colocava ele completamente fora de qualquer previsão de reeleição, caindo para 29%. Né? E a aprovação da administração do prefeito Nelson Marquesan Júnior, desaprovada em dezembro do ano passado por 66%, caiu para 41%, e subiu a aprovação de 30% para 54%. Tá? Isso aqui a ciência política explica muito bem, isso aqui é a utilização do medo nas pessoas, né, dizendo que o político está resolvendo a situação, que está poupando vidas, que isso, que aquilo, quando na verdade logo aí adiante nós vamos sentir os efeitos disso.
A gente pode lembrar como foi o estelionato eleitoral de Dilma Rousseff também, que foi reeleita presidente da República e poucos meses depois já não tinha mais popularidade para aprovar um requerimento aqui na Câmara dos Deputados, porque a população estava em cima e cobrando os deputados que não dessem mais suporte. Só que parece, durante um período curto de tempo, principalmente por causa desse medo que se impõe sobre as pessoas, que esse gestor está fazendo alguma coisa positiva, quando na verdade todos os profissionais sérios na área da saúde, ou praticamente todos, estão demonstrando que sequer a saúde de Porto Alegre foi preparada para receber mais doentes nesse período de pandemia adequadamente. Testes não estão sendo realizados. Quando foi perguntado sobre testes também, hoje de manhã, nessa mesma entrevista, o prefeito não foi mais pressionado sobre números, só disse que em comparação com 5.570 municípios, colocando Porto Alegre, uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, com um número de casos muito maior do que municípios menores, colocando em comparação com quase 6 mil municípios e não sendo mais pressionado a dar números sobre testes que são pífios em Porto Alegre, né? E outros casos também que nós vimos no próprio Rio Grande do Sul aí, dos testes cada vez menos importantes para mostrar a evolução do coronavírus. Eu quero ler aqui então para vocês um texto que eu reputo da maior importância, que traduz tudo que eu estou colocando aqui nessa live de uma forma muito clara, escrito por um médico chamado Dr. Júlio Pereira Lima. Ele é associado ao Serviço de Gastroenterologia da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva, presidente da CIED, né, e com uma série de títulos internacionais, inclusive, principalmente na Alemanha. Esse texto foi compartilhado, depois eu coloco o link, pelo Matheus Bandeira, e ele diz o seguinte: o Dr. Júlio Pereira Lima é um dos mais renomados médicos brasileiros, com um currículo de excelência científica que apenas poucos conseguem alcançar na profissão, além de ser uma referência na gastroenterologia mundial. O texto abaixo é de sua autoria, uma análise certeira, quase um desabafo, sobre a manipulação da palavra ciência e de como sua versão bizarra acaba levando a erros inacreditáveis no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil e, em particular, no Rio Grande do Sul. Soma-se assim a outros ícones da medicina, como Carlos Gottschall, na crítica às decisões políticas sem qualquer base científica dos governadores brasileiros. Só para reforçar aqui, eu tinha mostrado antes as pesquisas do governo Marquesan foram feitas pelo Instituto Paraná Pesquisas. Diz o título do Dr. Júlio Pereira Lima. Um minutinho só. Aqui. Pasmem, é a ciência. O planeta em geral e o Rio Grande do Sul em particular experimentam desde março um pânico imposto à população por muitos políticos, pela mídia em peso e por uma parte de médicos possivelmente bem intencionados em relação à pandemia do novo coronavírus. Nós médicos, quando prescrevemos uma conduta, sempre devemos avaliar riscos e benefícios do tratamento indicado. Não podemos prescrever um tratamento que reduza a mortalidade de uma dada doença, um câncer, por exemplo, em talvez 30%, se os tratados possam ter efeitos colaterais insuportáveis ou mesmo mortais em quantidade similar a essa. Chegou-se ao ponto de leigos discutirem contra e a favor de tratamentos para a Covid-19 e a conduta médica perante a pandemia passar a ser ideológica, assistindo-se médicos falsificarem pesquisas. Ele cita o caso da revista Lancet, administrar doses mastodônticas, Cavalares foi pouco, no intuito de prejudicar trabalhos com o uso de uma droga, a hidroxicloroquina. Isso foi o caso lá do experimento de Manaus, né, lá do Amazonas. As outras drogas que são prescritas pela ralé da medicina, ivermectina e corticoide, são de centro-direita, entre aspas, e admissíveis em alguns pacientes, menos, é claro, nos pacientes do SUS. No outro lado, há um grupo de médicos especialistas em cardiologia, bioestatística, AIDS, oncologia, professores de educação física que defendem a quarentena como a salvação de vidas. É a ciência brada
E os jornalistas os entrevistam e acreditam. Cheguei a ver um jornalista pedir desculpas aos ouvintes leitores por entrevistar um médico e político que pensa diferente, pois tomar conhecimento de suas opiniões poderia colocar a população em risco. Afinal, fique em casa é cool e pela vida. Os que divergem dessa opinião devem ser calados e espezinhados a todo custo. Nenhuma sociedade médica em suas diretrizes de tratamento para uma dada doença deve defender o uso de drogas com nível de evidência C. Traduzindo, a melhor nota é A pior é D. Apenas A. Como justamente é o caso da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento da Covid-19, o médico do paciente deve pesar os benefícios nos estudos que leu versus os baixíssimos riscos dessas drogas nas doses adequadas, não mastodônticas, uma vez que elas têm décadas de emprego clínico seguro. Como justamente é o caso da hidroxicloroquina, estou repetindo o parágrafo. Sem dúvida, prescrevê-las não é cientificamente comprovado. Porém, isso está longe de ser fake news, como querem muitos jornalistas e alguns médicos cool. O Rio Grande do Sul, em 15 de março de 2020, com nenhuma morte por Covid-19, optou pela quarentena, distanciamento social horizontal, seguindo conselhos cools modernos, científicos, entre aspas, em prol da vida, entre aspas. Infelizmente, a conduta empregada de científica não tem nada, e de medieval tem muito. Embora possa parecer lógico que se não entrarmos em contato com ninguém, a doença desaparecerá com os primeiros mortos, isso é impraticável, pois profissionais de saúde, frentistas, vendedores e produtores de alimentos, entre outros, não podem parar, e a cada 10 infectados, apenas um tem sintomas, o que mantém o ciclo da epidemia. Qualquer estudante do segundo ano de medicina, mesmo EAD como os atuais, sabe que uma epidemia só acaba quando 20 a 60% da população tiver tido contato com o agente ou vacine-se a população contra o mesmo. No caso do coronavírus, essa chamada imunidade coletiva parece ser, a cada novo estudo publicado, inferior mesmo a esses 20%. A prestigiadíssima revisão Cochrane, sob encargo da OMS, avaliou o valor da quarentena, distanciamento social horizontal, lockdown, na pandemia de Covid-19 e outras epidemias virais e concluiu que esta conduta é evidência D, nota pior que a cloroquina, com muito baixa evidência que funciona e que todos os estudos realizados até então eram de muita baixa qualidade, não devendo jamais servir para diretrizes societárias. E agora? E a ciência? Segundo a Cochrane, o distanciamento social adotado no Rio Grande do Sul poderia reduzir a mortalidade da doença em 30% caso o vírus precisasse, entre aspas, contaminar 70% da população e tivesse uma capacidade de transmissão 3. Por sorte nossa, talvez nem 20% precisem ser contaminados e a transmissão do vírus é muito provavelmente inferior a 2 na média. Pasmem, os, entre aspas, cientistas puros, não terraplanistas, nunca mencionaram que se o distanciamento social funcionasse, repito, caso funcionasse, sua grande função talvez não fosse reduzir o número de mortes pela doença, mas sim distribuí-los ao longo do tempo. E é exatamente isso que estamos assistindo em nosso país e estado. Nosso estado começou a quarentena em pleno verão. Bota uma explicação simples de entender. Bactérias adoram verões. Vírus são apaixonados por invernos. E o resultado do primeiro estudo de prevalência, da UFPEL, mostrou que com mais de 20 dias de quarentena, a doença praticamente inexistia no Rio Grande do Sul. 2 a cada 4 mil, ou 0,05% positivos. Pasmem. Neste momento foi mantida a quarentena, o que poderia ter uma de duas explicações. Preconceito, não acreditaram no próprio estudo, o que inicialmente é perdoável em ciência, o erro de interpretação dos resultados, o que é imperdoável em ciência, empurrando a epidemia para o inverno, o que indubitavelmente consistiu no maior erro de gestão de saúde da história do Rio Grande do Sul.
Entre 15 de março e 31 de maio, os médicos assistiram à maior epidemia de saúde da nossa história. Hospitais vazios, UTIs vazias, ambulatórios despovoados. Os jornais assustavam a população com 70% a 80% de lotação de UTIs, quando a média histórica fora do inverno é superior a 95%. No inverno, ultrapassa 100%. Comentário meu, sempre foi assim, lamentavelmente. E a cada rodada de divulgação da pesquisa de Pelotas, entre aspas, é registrado uma redução de pessoas que cumprem o distanciamento social. O censor do Pravda da quarentena não percebeu e divulgou esses dados. É óbvio, são 4 meses e seguramente 2 deles desnecessários, mesmo para os que acreditam na medicina medieval. Fecharam-se escolas, quando comprovadamente crianças transmitem o vírus 10 vezes menos que adultos, e a mortalidade entre elas é inferior a 1 para 1 milhão. Entre adultos, provavelmente seja de 0,1%, 1 em 1000. Mais grave ainda, o artigo da Cochrane enfatiza que não avaliou os efeitos colaterais, sociais, psicológicos, físicos, aumento de gravidade de outras doenças crônicas e agudas, desemprego, etc., da conduta tomada. Interessante que os muito preocupados com os efeitos adversos da hidroxicloroquina deveriam saber que de todas as condutas existentes, a de longe mais carregada de efeitos colaterais, inclusive mortais, é a quarentena. É sabido com evidência grau A, nota máxima, por estudos em vários países, que quanto maior a taxa de desemprego de uma dada população, maior a mortalidade em sua população economicamente ativa. No Brasil, estudo avaliando mais de 5 mil municípios entre 2012 e 2017 verificou que 30 mil pessoas morriam a mais no ano seguinte a cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego. Os primeiros 2 meses, até 15 de maio de 2020, de quarentena, custarão a vida de aproximadamente 2.800 gaúchos entre 18 e 60 anos, até 15 de maio de 2021, caso o nosso estado mantenha a média nacional de desemprego. Isso é evidência grau A. Isto é ciência. Não entrarei no detalhe dos estimados 50 mil, 60 mil casos de câncer que terão retardado seu diagnóstico e, consequentemente, impedido sua cura em nosso país. Um determinado serviço privado de radiologia de Porto Alegre diagnosticava em média 14 casos por mês de câncer de mama. Em abril foi 0. Em maio foram 2. Vou repetir esse parágrafo do texto do Dr. Júlio Pereira Lima. Um determinado serviço privado de radiologia de Porto Alegre diagnosticava em média 14 casos por mês de câncer de mama. Em abril foi 0. Em maio, foram 2. Em 2021, teremos provavelmente 26 mulheres a mais com câncer de mama incurável diagnosticadas na nossa cidade. E a ciência? Não vou comentar o aumento nas taxas de feminicídio, depressão, suicídio e outros incontáveis danos psicológicos causados pelo medo dos políticos em lhes serem imputados mortes, da histeria da grande mídia, que tem e muito parcela de culpa, e da pseudociência, evidência dos ouvidos por nossos governantes em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Professor Dr. Júlio Pereira Lima, doutor pela FAST, também Fellow American Society of Gastrointestinal Endoscopy, professor associado do Serviço de Gastroenterologia da Fundação Santa Casa de Porto Alegre e assim por diante. Esse texto, portanto, do Dr. Júlio Pereira Lima, que chamou a minha atenção, chamou a atenção de muitas pessoas na rede, porque ele colocou de uma forma muito clara os efeitos adversos dessas políticas públicas que seguem meramente a opinião pública, a opinião publicada, e não seguem de fato a ciência. Pelo contrário, corrompem até mesmo o uso da palavra ciência para se justificar. Com comitês aparelhados,
com conselhos aparelhados. Sinceramente, coragem é preciso para dizer aquilo que vai contra a maré. Não buscar a aprovação da maioria o tempo todo. O verdadeiro líder, ele lidera. Ele faz as pessoas seguirem uma opinião, as convence, mesmo que essa opinião inicialmente não seja majoritária, seja amplamente minoritária, mas seja baseada em evidências de fato, em ciência de fato, e que vá levar a uma melhoria da sociedade como um todo, no médio e no longo prazo, que vá impactar no bem comum. A pessoa, o político que, em vez de liderar, prefere ouvir opinião pública, ouvir grande mídia, decidir de acordo com aquilo que é senso comum, não é líder. Não é líder. É apenas mais um seguidor. Seguidor de senso comum, que infelizmente está levando o nosso país para essa situação. Muitos outros países já aprenderam com o coronavírus, já mudaram as suas estratégias, já disseram que lockdown de jeito nenhum. Que a estratégia daqui para frente é outra, que a testagem é muito importante, mas aqui insistem os governantes a tomar a mesma atitude que sempre era tomada, que é a das decisões demagógicas e populistas. A gente tem feito o possível para alertar. Inclusive, eu quero chamar a atenção para uma matéria da 0 Hora, de hoje de manhã também, em que o presidente estadual do PSDB, que é o partido do governador, Matheus Décio, teria dito numa reunião com empresários de que o governador vai voltar atrás mais uma vez, já voltou lá atrás quando deu prazo de recurso para municípios e empresários, agora vai compartilhar a decisão com municípios, vai fazer mais ou menos o que é o modelo do governador Romeu Zema de Minas Gerais, que é de fazer com que as orientações não sejam impositivas, sejam seguidas pelos municípios como uma espécie de orientação, mas se o município achar que pode abrir mais o comércio, ele pode tomar essa decisão desde que ela seja feita com toda a segurança. Aliás, o Dr. Marcelo Matias, com quem nós falamos ontem, falou de algo absurdo, que no Hospital Presidente Vargas Municipal, onde ele atua, não há a mesma segurança que há nos estabelecimentos comerciais. Lá não há medida febre dele quando ele entra. Aliás, ele disse que uma colega sua no setor obstetrício acabou sendo contaminada pelo coronavírus, foi afastado, mas não testaram os demais trabalhadores de lá. Ou seja, o setor público fica tentando colocar sobre a iniciativa privada e também agora sobre o cidadão, dizendo que a culpa é da população. A responsabilidade que é dele. Isso nos deixa profundamente indignados. Profundamente indignados. A responsabilidade é do líder, é do gestor. E se não está dando certo, lá atrás era muito fácil quando estava todo mundo sem saber o que fazer. Estava todo mundo muito preocupado e continua muita gente com muito medo, porque esse vírus, de fato, principalmente para quem está em grupo de risco, é letal. Mas naquela época lá atrás era fácil receber os aplausos e dizer que o modelo é maravilhoso. Agora que tem que voltar atrás, a culpa é da população. Felizmente, o modelo de distanciamento deve mudar em 10 dias, segundo matéria da 0 Hora. Rosângela Oliveira, o governador, estuda, portanto, compartilhar as decisões com os prefeitos. Espero que também passe a compartilhar as decisões com os empreendedores e com médicos que tenham opinião divergente, mas bem embasada na ciência, porque isso não está sendo visto. Opiniões divergentes não têm sido muito bem-vindas, a não ser depois que a situação já está quase incontornável. E ainda temos esses prazos, né, de quase 10 dias para esperar. Deveria ser para ontem, para a semana passada. Espero que se antecipe essa decisão, os prefeitos tenham desde já, se antecipe essa decisão, os prefeitos tenham desde já a condição de fazer aquilo que entendem melhor nos seus municípios. É isso, pessoal. Disclaimer no final, porque muita gente chega depois. Eu não faço propaganda de nenhum tipo de remédio, de nenhum tipo de tratamento. Não sou profissional da área médica.
Não concordo com políticos que façam isso. Não acho que é função de um político que não tem formação na área fazer qualquer tipo de apologia a um tipo de medicamento. Também aponto as incoerências, né, daqueles que defendem liberação total de drogas, né, vão para a rua pedir liberação de maconha, de cocaína, de crack, de heroína, mas quando a hidroxicloroquina ou a ivermectina ou a azitromicina são receitadas pelo médico, aí não pode. Ou seja, pode liberar todas as drogas, maconha, cocaína, crack, heroína, mas hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina com receita médica do médico em que a pessoa confia, isso não pode. Incoerência. De todos os lados a gente está vendo uma politização terrível, a gente precisa superar isso, porque senão é aquilo que eu disse na descrição desse vídeo, até esqueci de fixar no Instagram ela. Nós vamos pagar um altíssimo preço e só vamos perceber o preço que nós estamos pagando por tudo isso que está acontecendo lá adiante daqui a alguns anos. Alguns efeitos colaterais já estão sendo sentidos, mas eu lamento informar que por mais dolorido que esteja sendo para muita gente que já está perdendo emprego, para muita gente que já está no desespero da crise econômica, se continuarmos nessa direção, será pior ainda. Ainda dá tempo, sempre dá, para mudar de rumo. Valeu, pessoal.